com vocês. Nós estamos iniciando, então, mais uma gravação de uma videoaula ou uma videoconversa, né, com vocês, para os nossos ATPCs de Ciências Humanas. Então, para esse ATPC de hoje, do dia 12/5, nós iremos falar sobre a transição entre as etapas da educação básica, com base na pauta formativa, lá da EFAP, progressão das habilidades, diálogos a partir dos organizadores curriculares de Geografia e História dos quinto e sextos anos, né? Eu aproveito para pedir, né, desculpas pela falha no vídeo anterior, que nós tivemos uma falha técnica relacionada à internet, que estava instável, e aí, então, o áudio ele acabou saindo um pouco picado, né? Ele não estava falhado, né? Vou passar para a Edna poder cumprimentar vocês, conversar um pouquinho, e a gente passa para a próxima página. Vamos, Edna. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? E esperamos ter um momento aqui de reflexão, desejando um bom trabalho a todos e na perspectiva de que esse diálogo seja apenas um começo, tá? Em outro momento a gente aprofundar a conversa, né? Dá continuidade aí, Leandro? Você poderia fazer a leitura para a gente, Edna? Sim. Então, para abrir os nossos trabalhos, fazer uma leitura de uma reflexão para nós aqui, né? Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria no ontem, através de um hoje, de modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos, para sabermos o que seremos. A frase é atribuída a Paulo Freire. Essa frase ela fala bastante assim, sobre esse tema que a gente vai trabalhar hoje, e também acho que um pouco sobre o que nós estamos vivendo, né? É um momento de mudanças mesmo, né? Os professores, muitos estão até com um pouco de receio, medo, de como será, né? Como dar continuidade a esse trabalho, mas a mudança, o processo e a formação, ela é algo que não tem como segurar, né? E também falar um pouco agora também, nós vamos conversar, né, sobre essa transição em relação às habilidades, né? Como que os alunos enxergam esse futuro, como que os alunos também enxergam essa entrada numa nova fase, essa entrada numa nova etapa do ensino, né? O que você acha, Edna? Na verdade, a proposta, né, é que conversemos um pouco sobre isso, né? Porque diante do que temos, há uma indagação, né? Diante de toda essa transição que nós estamos vivendo, nós temos que nos reinventar. Nos reinventando, nós também estamos, né, na expectativa de como será, de como poderemos encaminhar as coisas, né? Como manter os elos com os nossos alunos, né? E mais ainda, né? Como de alguma maneira ter assim, né, uma ideia de como esse trabalho, né, está chegando para eles, né? Essa é uma reflexão que nesse momento, querendo ou não, ela faz parte desse nosso cotidiano e dos trabalhos que estamos, né, de alguma forma, buscando realizar. Então, na pauta de hoje, nós teremos, então, essa abertura que nós já fizemos, né? Essa introdução. Na sequência, nós teremos um diálogo com a Edna, falando um pouquinho para a gente sobre progressão das habilidades do ensino fundamental, né? Passando, então, do quinto ano ao sexto ano, principalmente, né? O como que se dá essa passagem, essa entrada, e a progressão da própria habilidade. Na sequência, nós teremos uma atividade, onde a gente vai pedir para vocês pausar o vídeo para poder conversar com os outros professores aí, né? Então, essa atividade, análise e construção do quadro de progressão de habilidades, do quinto ao sexto ano. Novamente, no retorno, um diálogo da passagem do ensino fundamental para o ensino médio.
E depois mais um pouco de diálogo, onde eu vou falar também um pouco sobre esse acolhimento, né? Eu, junto com a Edna, vamos falar sobre o acolhimento dos alunos na EJA, né? Esse último diálogo, inclusive, ele é mais um diálogo introdutório. A gente pretende, em próximas ATPCs, estar conversando um pouco mais sobre EJA e como trabalhar com a EJA, principalmente nesse momento, né, que é um pouco difícil, né? A gente não está no dia a dia, no tete a tete com ele, né? E depois vem, então, o encerramento, onde a gente termina a nossa ATPC de hoje. Vamos, então, para a progressão das habilidades do ensino fundamental. Continua? Bem, nós vamos falar um pouco hoje sobre essa transição que ocorre, né, do quinto para o sexto ano, né? Então, a fase onde o aluno encerra a sua primeira fase, né, dentro dos anos iniciais e vai para os anos finais, considerando, né, todo um percurso onde ele tem outros tipos de atividades e ele se depara com situações que não são necessariamente as rotinas com as quais ele estava habituado, né? Então, a reflexão inicial fica por conta desse pequeno texto, né? Que também é um dos textos da pauta formativa que nós temos acesso, né, no ABA. Compreender a transição dos estudantes dos anos iniciais aos anos finais, da parte dos profissionais da educação, requer um olhar atento, pois são processos de transformações biológicas, psicológicas, sociais, emocionais e cognitivas. Na transição, a escola tem como prerrogativa pedagógica destacar as competências desenvolvidas nas etapas anteriores e dar continuidade às aprendizagens em níveis crescentes de complexidade. Pensando um pouco, né, sobre essa mensagem que a gente tem aí nesse pequeno texto de introdução, vamos nos reportar até a própria situação, né? Nós ainda não temos essa transição completa dentro dos componentes curriculares, né? Então, considerando isso, essa transição da saída dos estudantes do quinto ano que vão para o sexto ano, são essa compreensão do processo de aprendizagem, muitas vezes ele se quebra, ele traz situações que, quando ele chega na outra ponta, é como se ele tivesse perdido alguns aros, né? Alguns elos dentro deste processo, e aí, muitas vezes, né, a gente pensa assim, isso é um ritual de passagem. Mas que ritual de passagem é este? Fala, Leandro. Esse ritual de passagem, muitas vezes a gente percebe lá na escola, né, na ponta, junto com os alunos. Eu estava lendo essa parte onde ele fala sobre as transformações biológicas, psicológicas e sociais, né? Então, assim, quando ele entra lá nessa nova etapa, muitas vezes a gente trata esse aluno do sexto ano como se já fosse costume dele, aquilo que ele está vivendo ali, como se fosse o costume, como se fosse algo natural, o que não é, né? Na realidade é uma passagem, existe uma quebra, né? Onde ele tinha lá um momento onde ele estava apenas com um professor em sala de aula, com apenas mais dois especialistas que também permaneciam junto com a professora, né? Na sala de aula, e agora ele está meio desgarrado, né? Então ele não tem esse apoio, né? Seria importante a gente lembrar disso, né? Nesse momento. Sim, e pensando nisso, né, esse nosso textinho aqui, ele nos reporta as situações de competências desenvolvidas nas etapas anteriores, né? Então, assim, considerando todo esse processo, vamos relembrar um pouquinho o que é que o currículo paulista nos traz, né, sobre a definição de competência. Então, ele diz para a gente o seguinte, né, que a gente pode compreender competência
como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Pois bem, né, pensando nessa questão da competência, é uma mobilização de saberes, né, que o indivíduo vai, ao longo do tempo, apreendendo e pondo em prática, não é? Então, considerando esse desenvolvimento, vamos pensar um pouco mais adiante como que nós podemos compreender, né, esse rol de aprendizagens dentro de um contexto diferente, como é que nós podemos perceber esse rol de habilidades já desenvolvidas, de compreensões já desenvolvidas, que competência que esses alunos trazem, né, do 5º para o 6º ano, e como, né, que olhos nós temos que ter como professores do 6º ano para poder criar condições que sejam realmente dentro dessa transição uma contribuição dentro dessa evolução do processo ensino e aprendizagem. Você lê para nós esse texto, Leandro? Então, uma leitura que saiu lá de São Paulo, de 2019, né? No ensino fundamental, anos finais, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das habilidades do ensino fundamental, anos iniciais, em níveis crescentes de complexidade conceitual, a respeito da produção social do espaço, da transformação do espaço em território usado, do desenvolvimento de conceitos estruturantes no meio físico natural, das relações entre os fenômenos no decorrer dos tempos, da natureza e das alterações ocorridas em diferentes escalas de análise. Assim, os anos finais, por meio da articulação com a história e com outros componentes das áreas de conhecimento, e da utilização de diferentes representações cartográficas e linguagens, ampliam-se caminhos para práticas de estudo provocadoras, desafiadoras, em situações que estimulem a curiosidade, a reflexão, a resolução de problemas e o protagonismo. Então, essa é uma leitura que está lá na pauta das APPCs também. Bem, referenciado também, né, na reflexão que esse pequeno texto nos traz, então vamos pensar, né, que progressão de aprendizagem são essas que acontecem na área de ciências humanas, né, observando história e geografia, que o professor do 6º ano precisa diagnosticar. Então, vamos falar um pouquinho de como nós podemos, né, identificar, como nós podemos criar essa adaptação, né, desse estudante, de modo que ele consiga compreender os percursos de aprendizagem que ele vai passar a trilhar, com orientações que sejam, né, um pouco mais complexas, mas que, de alguma maneira, ele tem referências para isso, não é? Então, vamos lá pensar como é que, dentro do currículo paulista, a gente tem uma reflexão também importante a esse respeito. Então, dentro do currículo, a gente tem uma referência importante sobre a questão da aprendizagem e a progressão das habilidades. Então, a concepção de habilidade corresponde aos processos cognitivos articulados aos objetos de conhecimento e que dos anos iniciais aos anos finais dão sequência à progressão das aprendizagens e do desenvolvimento. Ou seja, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade na medida que avançam. Na transição do 5º para o 6º ano, a proposta é tomar como referência os objetos de conhecimento já estudados e fortalecer ainda mais o protagonismo e a autonomia desses estudantes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar, interagir e
intervir criticamente com diferentes... O que? Não consigo ler, Leandro. Muitos tipos de informação. Pois bem, então, como que nós podemos pensar, né? Durante muito tempo, eu sempre que conversando com os professores, e sempre eu disse a seguinte frase, né? Quando o estudante, né, quando o aluno vem para o sexto ano, é uma mudança tão drástica, mas é uma mudança tão drástica que, no meu entendimento, né, isso é um olhar já de algum tempo, né, demoraria 6 meses para ele se ambientar, para ele se inteirar das novas rotinas, para ele compreender a relação com o professor, como ela vai se construindo, e para ele também aprender a lidar com as novas rotinas de estudo, né? Porque ele passa a ter um arcabouço de informações, sim, além do que ele tinha. Por outro lado, nós, como professores, muitas vezes, na ânsia de organizar o trabalho e de levar a cabo, né, aquilo que nós chamamos de conteúdos essenciais, durante muito tempo, nós fizemos isso, né? De ir levando, né? Dentro de um processo de rotinas, onde com 4 aulas semanais, o professor acaba, né? Organizando atividades dentro de situações que muitas vezes o estudante avança, mas chega num determinado ponto, ele não consegue compreender o que é que está acontecendo e o que é que o professor pretende dentro daquela situação proposta, não é? Então, assim, ontem, fazendo uma leitura de um artigo a respeito dessa fase de transição, até na revista Nova Escola, né? E aí, o que diz, né? O artigo é um artigo recente. Então, é um estudo referente a isso, e uma das conclusões que eles apontam é que realmente, né, é necessário um tempo maior para essa acomodação e para essa compreensão. E eles consideram um período de 6 meses. E aí fiquei lendo, pensando, né, assim, né, e diante do inusitado que nós estamos vivendo no momento, né, com esse distanciamento físico, não é, Leandro? Onde a gente não tem o aluno no nosso cotidiano, como nós tivemos há pouco tempo, né? Nós não chegamos a fechar um bimestre de convivência com esses alunos de uma maneira geral. E considerando o número grande, né, de alunos que adentraram o sexto ano, como nesse ritual de passagem, como se deu, né, a convivência com essas crianças? Como que eles, né, num primeiro momento, perceberam essa ambientação diferente e mal começaram a se acostumar com os professores, a gente já teve um pouco desse rompimento, né? Então, os laços não chegaram a acontecer. Diz, Leandro. Esse ano, os professores e alunos, essa adaptação, esse movimento, ele não vai demorar 6 meses. Eu acredito que até o final do ano ainda a gente vai estar fazendo esse movimento de adequação, de acolhimento, para que os alunos possam se situar nesse novo momento deles. Sim, e ontem também me peguei pensando nessa questão, né, de quantos alunos tem cada um dos nossos professores, né? E aí eu fiquei assim pensando, dentro de escolas médias, por exemplo, né, numa das escolas que eu acompanho, eles têm 5 sextos anos, não é? Então, há escolas que têm 5 sextos anos, há escola que tem 6 salas, há escolas que têm 4 salas. Então, assim, quando a gente pensa nesse universo, é um grupo considerável de estudantes que estão, né, neste momento, de alguma forma, buscando executar atividades
para as quais, provavelmente, né, as competências que eles trouxeram não são, né, todas elas no conjunto, as que eles teriam neste momento para desenvolver as atividades, né? Estão, de alguma forma, buscando interagir com a escola, com o professor, e assim, o grupo mesmo de professores, né? Tenho conversado com alguns PCs, né? E a pergunta que eu faço sempre é, como é que, né, que vocês estão se sentindo, né? E aí vem as angústias. Vem as angústias no sentido de, assim, né, a organização, né, como chega para o aluno, alguns não conseguem acessar, o retorno, o professor fica angustiado também com o retorno, não é? Então, pensando nessas questões, então, assim, vamos, como de alguma forma, essa aprendizagem pode, né, de alguma forma, a gente perceber o movimento, mesmo que de uma forma distante, né? Como que a gente pode criar esse vínculo a partir da construção de algumas atividades, mas pensando, né, que lá do outro lado tem alguém que está resolvendo essas atividades ou procurando resolver, muitas vezes com ajuda, às vezes com ajuda menor, mas também, né, de uma forma onde ele está criando uma interação e também desenvolvendo habilidades que provavelmente não estavam tão bem desenvolvidas anteriormente, né? Então, nós temos um crescente de mudanças aí. Então, diante dessa, pensando, né, a questão do desenvolvimento, da progressão dessas habilidades ao longo de todo o percurso de ensino que esses estudantes fazem, desde o primeiro ano e a chegar no nono ano, a gente tem um exemplo aqui de uma unidade temática para trazer para a gente algo assim bem concreto, né? Abordamos isso na outra, um pouco dessa situação, naquele outro encontro da semana anterior, não é? Quando a gente falou das unidades temáticas. E aí nós temos aqui a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, ela começa lá no primeiro ano, não é? Então, ela já tem todo um percurso anterior até, mas no primeiro ano ele traz esse movimento, né, para o estudante, para as crianças, e como um objeto de conhecimento, ou seja, né, o conjunto de conteúdos, de noções básicas que vão ser trabalhadas, vão dentro do eixo o modo de vida das crianças em diferentes lugares. Então, neste caso, um aluno do primeiro ano, espera-se, né, que nesse percurso ele seja capaz de descrever características observadas de seus lugares de vivência. Então, a criança observa a sala de aula, a criança observa o lugar onde está a escola, o quarteirão. Então, assim, ele vai conversando com o professor e ele vai mostrando um pouco, né, o que ele consegue observar, que é diferente, que é igual, que é maior, o que é menor, dentro desse contexto do seu lugar de vivência, né, quer seja o espaço de moradia, a escola e seus entornos. Mas, dentro desse conjunto, identificar semelhanças, diferenças, dentro da composição dessas situações observadas. Muito bem. Essa é uma habilidade que se soma à outra, né? Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. Então, se a gente for observar aqui nesse exemplo, são dois conjuntos de habilidades que são desenvolvidos ao longo deste percurso de aprendizagem inicial, que vão trazendo, né, para esse pequeno estudante, para essa criança que está entrando, né, no universo da escolaridade mais formal, de forma a ter o seu olhar atento, a aguçar, né? As atividades pretendem aguçar o seu olhar, né, para o seu local de vivência, seu modo de vida, no sentido de que ele desenvolva, né, as habilidades
que são consideradas básicas, observar semelhanças, diferenças e por aí vai. Muito bem. Quando chega lá no percurso de fechamento, né, dos anos finais, a temática continua o sujeito e seu lugar no mundo, só que acrescentado de algo importante, conexões e escalas. Então, aí o aluno do 9º ano, ele vai ter conseguido, né, ao longo desse percurso, espera-se que o seu arcabouço de conhecimento, né, que a sua malinha de experiências escolares, de vivências, né, ali vem essa capacidade de pensar, de observar o mundo a partir dessa conexão mais ampla que é pedida. Leandro, você pode dar uma lidinha nesse trecho todinho aí para a gente, por favor? Então, no 9º ano, né, o sujeito e É. seu lugar no mundo, conexões e escalas. O aluno do 9º ano, por sua vez, ao estudar a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura, irá desenvolver a sua habilidade de analisar criticamente de que forma essa hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. Então, da competência EF 09 GE 01. Bem, vamos lá, né? Pensando essa competência, vamos imaginar, né, o quanto que dentro desse percurso de 6º, 7º, 8º e 9º ano, a progressão dessas habilidades não teve que ocorrer de tal forma que desse essas condições, né, de que nesse percurso final... Oi, Leandro, repete. A gente vê as duas habilidades, a impressão que é que existe um buraco, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando do aluno do 1º ano para o aluno do 9º ano. Tem todos os outros anos que ele vai passar para poder fazer esse desenvolvimento. Parece que existe um buraco, mas é uma progressão porque a gente está pegando o começo e o final ali, né? Exato. Então, nessa observação, né, de percurso, é importante a gente observar o quê, né? Que essa progressão de habilidades, ela vai se dando dentro de um processo que muitas vezes nós, como professores, nem não paramos muito para refletir o quanto que nós estamos dando, né, de condição para que isso de fato aconteça, né? Então, para isso, a gente vai seguir um pouquinho para pensar um pouco mais sobre essa situação a partir da organização que a BNCC dá para as habilidades, né? Então, vamos pensar, né? Na BNCC, essas habilidades de ensino, elas estão agrupadas de forma a nos oferecer pistas, né, assim, bastante consistentes do que é que a gente tem a cada momento, né, até para a gente também aprender a observar as particularidades, para também ir observar o todo com um pouco mais de clareza. Então, dentro das habilidades de observação, que são as habilidades mais simples, nós temos uma situação onde se permite entender e interpretar o que é lido em um texto, imagem ou tabela. Sendo assim, representa um primeiro passo da resolução de um problema, lê-lo e interpretá-lo. Então, assim, todos conhecemos, né? Não há uma atividade que a gente observe, seja numa apostila, seja num livro, né? Quando a gente vai observar as atividades para cada capítulo, para cada temática ali, que vai ser trabalhada, que esses verbos sempre estão presentes, né? Então, observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar e localizar. Então, no caso, né, de geografia, essas são habilidades que estão em movimento o tempo todo. O tempo todo, principalmente
no que a gente se propõe a desenvolver nas primeiras atividades, né, para trabalhar as primeiras temáticas no sexto ano, é o que a gente mais usa. Vamos ver a outra lá, Leandro? Segundo grupo de habilidades, vamos ver, depois a gente retoma um pouco esse conjunto. Então, ó, nas habilidades ligadas à transformação, que estão organizadas no segundo grupo, elas trazem, né, uma progressão do conhecimento a partir do momento que o aluno é capaz de observar e compreender os fatos. É possível desenvolver operações mentais que envolvem a transformação das informações. Essas habilidades estão relacionadas a procedimentos que alteram os dados interpretados. Os verbos mais comuns são ordenar, medir, calcular, compor, decompor, classificar, seriar, conservar e o cálculo de estimativas. Bom, o terceiro grupo são as habilidades ligadas à compreensão. As ações mais complexas no processo de desenvolvimento são aquelas que envolvem a utilização do raciocínio para a resolução de problemas. Assim, espera-se que o estudante mobilize os conhecimentos que desenvolveu e, com eles, seja capaz de solucionar novas situações. Além disso, essas habilidades estão ligadas à compreensão de cenários complexos, formulação de proposições, realização de diagnósticos e apresentação de conclusões. Essas operações mentais são expressas por verbos como avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, argumentar, justificar, apresentar conclusões e fazer prognósticos. Bom, pensando nesses três grupos das habilidades, já é possível, né, a gente observar que elas, a cada movimento, a gente vai ter um grupo de mobilização de fazeres que, ao longo do processo de ensino, do ensino e aprendizagem, elas vão fazer com que essas competências vão sendo criadas ao longo desse mesmo processo, né? Então, esse desenvolvimento das habilidades é que vão proporcionar um crescente na progressão também das aprendizagens. Bom, agora vou passar para o Leandro, que ele vai dar continuidade à nossa proposta de hoje. Então, pessoal, a gente vai agora fazer uma atividade, a gente vai estar propondo, né, uma atividade onde vocês vão conversar com os outros professores da escola de vocês, através de chat, através de mensagens, mensagem de texto, SMS, pode ser por áudio, a maneira como vocês combinaram aí dentro da escola para fazer essa atividade, então, online agora, tá? Então, nessa atividade, a gente propõe que vocês analisem 2 anexos que nós enviamos para os PCs, para que eles enviem e coloquem para vocês agora, né? Espero que já esteja com vocês. O anexo 1 e o anexo 2, para vocês poderem comparar, né, as habilidades de acordo com o nível de complexidade do quinto para o sexto ano. Então, essa é apresentado lá no anexo 1 e 2. Tá? E também responder, né? Tentar conversar, dialogar com vocês, como as habilidades progridem ao longo do processo, passando de ações mais simples para outras mais complexas. Então, para essa atividade, a gente propõe 30 minutos, né? A gente pede agora que vocês, então, pausem o vídeo, pausem a exibição, e depois, ao final da atividade, retomem a exibição do vídeo. Ok? Até já, e boa atividade para vocês. Bem, a atividade proposta partiu da referência do anexo 1, com as habilidades do currículo de geografia, né? A partir das unidades temáticas envolvendo o quinto e sexto ano, e o anexo 2, envolvendo a progressão das habilidades
de história, mas vamos nos deter neste momento nas habilidades de geografia. Bom, então, é claro que o tempo, né, para essa discussão não é o tempo necessário, então é só um pequeno exercício para podermos comentar um pouco sobre essa progressão ao longo de um processo que nós nos propusemos a conversar um pouquinho hoje, né? Então, espera-se, né, que ao terminar as considerações aí no grupo escola, que o importante, né, que tenham sido percebidos questões que colocam as habilidades como um processo de progressão mesmo, não é? Então, aqui nós temos o conjunto de habilidades de geografia do 5º ano e do 6º ano, e no quadro, né, no terceiro quadro, na terceira coluna, mostrando a progressão que a gente pode observar. Então, enquanto no 5º ano, no primeiro quadro, descrever e analisar dinâmicas populacionais a partir do município, pede, né, um movimento de compreensão dos estudantes, focando, né, no encontrar detalhes para poder compreender a partir do movimento que o professor está propondo para ser estudado, a gente vai encontrar 3 situações importantes nesse percurso adiante, né? Então, descrever, que também fica, é uma habilidade importante ao ser trabalhada no 6º ano, então ela se movimenta para o 6º ano. Então, descrever, analisar e comparar. Então, analisar também já faz parte do primeiro bloco, não é? Mas se efetiva dentro do complexo do que é pedido nesse primeiro momento, no 6º ano. Na segunda habilidade, que pede a identificação de diferenças étnico-raciais e étnico-culturais, ela vai, ao mesmo tempo, no 6º ano, pedir uma análise. Então, há uma evolução nessa progressão de aprendizagem, né, de desenvolvimento dentro desse percurso, deste tema, e esse objeto de estudo vai se ampliando. Então, a gente tem uma habilidade de identificar e analisar. Então, dentro dessa mescla, a gente compreende, olha a complexidade que a gente encontra nesse terceiro grupo de habilidades, não é? Onde no 5º ano a gente tem compreender as desigualdades socioeconômicas a partir da análise de indicadores populacionais, a questão da renda, escolaridade, expectativa de vida. Então, assim, é uma gama de informações que aparecem na proporção adequada, né? Na medida certa, vamos dizer assim, para um estudante de 5º ano. Essa temática, ela volta no 6º ano, mas já pedindo uma habilidade um pouco mais complexa, que é elaborar hipóteses para explicar as mudanças. Então, aqui a gente tem um grupo de habilidades que vão se intercalando no desenvolvimento desta temática, né, desse objeto de estudo, através das habilidades compreender, elaborar hipóteses e explicar mudanças. Então, elaborar hipóteses e explicar mudanças já passa por uma complexidade de raciocínio muito mais ampla e abrangente, que requer que esse percurso de aprendizagem tenha sido movimentado a partir de diferentes leituras, de conversas diferenciadas, de observação de imagens, de modo que ele tenha um repertório que favoreça para que ele comece a elaborar essas hipóteses e que tenha argumentos para explicar as mudanças. Então, dentro do objeto de estudo, né, que apresenta o tema, é que vai se encontrar os elementos que vão sustentar
essa progressão dentro dessa compreensão que se espera no processo ensino e aprendizagem, né? Então, na terceira habilidade, volta só um pouquinho, Leandro. Na terceira, na última habilidade, a gente vai se deparar com uma progressão que mostra a habilidade de identificar, analisar e comparar. Então, ó, observem, nesse grupo que vocês analisaram, identificar e analisar, ela aparece, ó, analisar aparece 1, 2, 3 vezes, de forma bastante abrangente. E identificar, dentro de uma comanda, né, identificar diferenças, aparece 2 vezes, para que isso seja uma forma de movimentar essa aprendizagem e trazer uma compreensão mais complexa diante dessas temáticas mesmo. Vamos lá? O segundo anexo trata, né, das habilidades do currículo de História e trazendo os objetos de conhecimento que vocês analisaram também nessa proposta de observar e identificar essa progressão. Então, vamos lá, Leandro? Vamos lá adiante? Bem, então. Aqui, a gente já consegue, né, identificar que essa organização, né, da progressão se dá também de uma maneira um pouco mais complexa. Então, as temáticas são desenvolvidas, né, o objeto de conhecimento, os conteúdos tratados, de certa forma, eles vão, ao longo deste processo, desencadeando novas articulações, novos trajetos de aprendizagem, e espera-se que, como uma progressão dentro das habilidades, que seja desenvolvido, né, as capacidades de identificar formas de marcação, descrever e modificações. Então, aí, a gente vai observar, identificar formas de marcação nesta primeira habilidade. No segundo grupo de habilidades, elas aparecem já diante de um conjunto de situações que pedem uma aprendizagem para compreensão sobre patrimônio histórico, por exemplo, né? Então, ampliando esse repertório sobre patrimônio histórico, nós vamos ter até uma inter-relação com os estudos de geografia, que estão já definidos ali no final do 5º ano, e essa proposta, né, na progressão, ela aparece como já sendo uma habilidade onde o aluno demonstra, né, o estudante vai demonstrar a capacidade de identificar, de reconhecer esses processos, mas também de inventariar, identificar o que é um patrimônio, né? Que tipo de patrimônio para a humanidade significa, por exemplo, uma igreja do século XVI. Dentro da cidade onde ele mora, que tipo de patrimônios históricos que podem ser reconhecidos. Então, essa classificação, de alguma maneira, né, já vai ser compreensível para ele. No terceiro grupo de habilidades, nós vamos ter o demonstrativo da progressão já mais ampliado, onde a gente tem a identificação de mecanismos, mas a análise e o significado que eu não estou conseguindo enxergar, Leandro? Das fontes. Então, nesse caso, como é que a gente faz essa leitura, não é? Como que a gente vai compreender o processo que um estudante no 6º ano começa a desencadear dentro da sua aprendizagem
a partir de todos esses contextos que vão ser colocados para ele de maneira bastante diferenciada, a partir de leituras, a partir de mapas, a partir de gravuras, a partir de filmes. Então, o que se espera com isso, né? Mas sem esquecer de um detalhe. Dentro desse contexto que estamos vivenciando, embora todo esse rol de habilidades que mostram a progressão, elas estão encadeadas dentro de um processo, nós não podemos esquecer que o trabalho com as habilidades do grupo 1 são aqueles que acabam por mobilizar uma possibilidade de retorno até mais próximo, né, do que a gente espera, porque vão trabalhar com as habilidades básicas, que é identificar, observar, reconhecer, tá certo? Então, dentro dessa progressão, espera-se que no processo a ser trabalhado seja percebido o quanto que é importante que essa evolução ocorra e que as intervenções do professor, né, que são tão necessárias, elas acabam por ocorrer, nesse momento, um pouco mais à distância. E daí a dificuldade de se compreender todo o desencadeamento do processo e os resultados que se deseja, né, que sejam o mais próximos do satisfatório possível. Alguma coisa, Leandro? Não, eu acho que é bom a gente dar continuidade, senão a gente não consegue terminar, né? Então vamos lá. Então, assim, só para... Na realidade, a gente vai fazer uma complementação disso que foi todo o trabalho desenvolvido nessa TPC, né? A gente falou tanto em relação à passagem dos alunos, né, do ensino fundamental, anos iniciais para os anos finais, né? Que eu acho que é importante a gente falar também um pouquinho de outras duas passagens de etapa, né? Que é a etapa onde o aluno sai do nono ano e entra no ensino médio, e a passagem também fora da grade, né, fora da escola, quando o aluno entra na EJA, né? Então, o aluno entra na EJA, ele estava, na realidade, muitas vezes, né, não é todo mundo, a gente sabe que existe um grupo de alunos que sai do ensino fundamental e, por ter uma idade, ele já acaba entrando, né, na EJA, mas... E também, mesmo a EJA do ensino fundamental, é que na nossa leste a gente tem pouco, né? A gente quase não tem o EJA do fundamental. Não tem. Não tem. Então, a gente tem só a EJA dos anos do ensino médio. E aí, então, também falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Fazer a leitura desse texto, vou colocar na tela do meu computador para eu poder ler mais, senão não consigo ler. A passagem para o ensino médio, tempo de mudança. A chegada a esta nova etapa do ensino é um momento delicado para os jovens, por Bruno Mazzola, de 1º de novembro de 2013, da Nova Escola. O texto, na realidade, não começa por aqui, eu só coloquei esse pedaço, tá bom? Dados do Censo Escolar 2012, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, mostram que o índice de abandono escolar do primeiro ano do ensino médio, no caso da primeira série, chega a 11,6%, enquanto no último ano do ensino fundamental, a taxa registrada é 4,1%. A falta de articulação entre as diferentes fases da educação básica é a principal dificuldade encontrada pelos jovens que estão concluindo o nono ano. Quem estuda na rede municipal e vai para uma escola estadual, por exemplo, vê um descompasso entre o que estava aprendendo e aquilo que será cobrado dele, diz a socióloga Gisela Tartucci, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Diante desses desafios, é importante que o professor e a equipe gestora
desenvolvam estratégias para esclarecer as dúvidas dos adolescentes e prepará-los para o ponto de vista pedagógico, orientando-os sobre as mudanças do currículo e a necessidade de desenvolver a autonomia no estudo. Cabe à escola ainda conhecer as expectativas deles em relação ao futuro, ajudá-los a encontrar as opções mais se encaixam nos seus planos. O meio para fazer isso é criar espaço na grade para lidar com essas questões, pelo professor tutor, um educador educacional, ou mesmo um docente regular, podem realizar rodas de discussão com a turma. O Ricardo Francisco, coordenador do nono ano do ensino médio e do ensino médio da Escola Castanheira de São Paulo, retirado do manual da escola. Nesse pequeno texto, né, que a gente viu lá, na verdade ele é um trechinho, né, do texto, que é maior. Vocês entrarem depois lá, vão perceber que tem bastante coisa lá que eles falam a respeito disso, né, dessa passagem. Eles dão alguns exemplos. Quando a gente fala, então, da passagem do fundamental para o ensino médio, a gente também não pode esquecer que a mesma dificuldade e a mesma o medo, né, que aquele menino lá está saindo do quinto ano, passando para o sexto, é o mesmo medo, só que tomando uma outra realidade pela idade mesmo, né, da idade, mas é o mesmo medo que o aluno acaba tendo, né, quando ele sai do fundamental e entra no ensino médio. Existe toda uma questão, nessa fase ele já está um pouco mais velho, então tem aquela coisa de que o aluno algumas vezes ele acaba pensando, nossa, agora eu estou passando para algo mais adulto, pode ser que ele tenha essa noção e acabe querendo, né, ser o estrelinha, né, na sala, alguma coisa assim, mas na realidade isso tudo é medo, né? É algo que está lá no íntimo dele e que ele vai precisar do auxílio de vocês, né? Do auxílio do professor. Eu fiz também uma pequena análise aqui de duas atividades, uma do ensino fundamental, né, do nono ano, e uma que já está no ensino médio, na primeira série do ensino médio. Tá? E aí vou mostrar para vocês, então, o que dá para ser observado, então, nessas habilidades. Essas habilidades, lembrando aqui, eu tirei, então, do nono ano, ela foi retirada, esse quadrinho, lá do currículo paulista, né? Então, o currículo homologado é o currículo atual que precisa ser trabalhado agora, nesse trabalho, já no processo do novo currículo, né? E a do ensino médio, eu retirei da PNCC. Na realidade, eu retirei da análise lá da consulta pública, né? Então, lá na consulta pública tem esse documento, mas ele não foi notificado em relação à BNCC. Eu até parei para observar se estavam diferentes, mas essa habilidade em si, ela não foi notificada, tá? Nem a habilidade, nem a competência. Então, eu mostrei aqui para vocês, né? Eu vou passar para a próxima slide. Vocês vão observar que as duas competências, tanto a competência do ensino fundamental como a competência do médio, elas vão tratar de assuntos próximos. Por isso que eu peguei essas duas habilidades. Elas não trabalham exatamente o mesmo conteúdo, mas elas trabalham algo muito próximo. E isso também é algo muito interessante de observar. E quando a gente está lá no ensino fundamental, o aluno tem duas disciplinas, né? História e Geografia em Ciências Humanas. E quando ele passa para o ensino médio, ele acaba tendo 4 disciplinas, né? E as 4 disciplinas, elas precisam, muitas vezes, dar conta das habilidades, da progressão das habilidades que estavam lá no ensino fundamental, né? E quando a gente faz essa progressão das habilidades, a gente vai precisar, então, pegar uma habilidade. Eu, por exemplo, de filosofia, muitas vezes eu vou pegar a habilidade que era de história ou de geografia, para eu poder dar continuidade lá no ensino médio.
com esses alunos, né? Então, uma mesma habilidade, ela acaba se subdividindo para poder dar conta de uma nova fase, né? Então, por exemplo, aqui no ensino fundamental, né, nós temos lá a competência compreender a si mesmo e ao outro, como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença e uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Eu peguei essa habilidade com a habilidade de história. Tá? Discutir só uma coisa, que a competência ela é da área. Eu peguei a competência da área de ciências humanas. E a habilidade eu peguei a de história. Né? Então, essa habilidade. Discutir e analisar as causas de violência contra populações marginalizadas, negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres, com vista à tomada de consciência. Então, ver nessa parte onde eu gritei, né? Tomada de consciência, construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas. Aqui a gente está preocupado, então, numa construção mais da identidade do aluno. O aluno tendo esse autoconhecimento, né? O estudante tendo o autoconhecimento, conhecendo o próximo e tentar criar a empatia. Tentar fazer com que ele perceba o outro e observe, então, que o outro também precisa ser respeitado, no caso, né? Então, a gente está construindo esse respeito. Quando a gente passa lá do ensino médio, olha a parte que eu tenho lá no final, lá na parte de baixo. Mecanismos para combatê-la com base em argumentação, em argumentos éticos. Né? Então, aqui a gente já está avaliando uma nova forma. Presume-se que o aluno, então, ele já tem observado e percebido o outro, né? Tem percebido que ele precisa respeitar o outro. Aqui, nesse momento, a gente começa a construir algo um pouco além. Né? Então, a gente vai um pouco além daquela questão de conhecer o outro, de respeitar o outro, e vai tentar buscar, então, esse mecanismo para combater a violência física. Olha a habilidade qualquer, né? Identificar diversas formas de violência. Física, simbólica, psicológica, entre outras. Suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados, usos políticos, sociais, culturais, discutindo e avaliando. Só um lembrete, né? As habilidades no ensino médio, na nova proposta, a partir da BNCC, elas são habilidades de área. Elas não são habilidades próprias de uma disciplina. Né? Então, ela não é uma habilidade nem de história, nem de geografia, nem de filosofia, nem de psicologia. Mas a habilidade é uma habilidade da área de ciências humanas. Tá? E aí, a partir dessa habilidade, a gente consegue, vocês observando objetos de conhecimento, a gente vai trabalhar, vocês vão perceber ali, se vocês pararem para pensar no objeto de conhecimento, o primeiro objeto de conhecimento ali, ele é um objeto de história. Né? Ele vai falar do totalismo, né, regimes ditatoriais e totalitários, golpes de Estado, terrorismo. Então, ali é uma habilidade histórica. Já ali na terceira habilidade, terceiro objeto de conhecimento, ele trata da ação do juízo, reflexão da violência, relações econômicas e sociais e tal. Aqui a gente está vendo uma habilidade que ela está mais voltada para a geografia. Né? Deixa eu só... A geografia, na realidade, é a segunda habilidade ali. Fala, Edna. Só uma questão, né? Quando a gente fala dos objetos de conhecimento, eu acho que fica assim, bastante evidente essa inter-relação, né, entre o conhecimento que se trabalha, né, seja na área de geografia ou de história, e a inter-relação que eles proporcionam, não é? Então, aqui, como os objetos de conhecimento, a gente tem temas que são abordados tanto em história como em geografia, mas a partir de conceitos, né, mais próprios da área da disciplina, vamos dizer assim, não é?
Então, aí a gente reconhece através da habilidade o nível, né, de reflexão e de profundidade que a análise está sendo proposta. Fazendo até essa segunda leitura, né? Eu fiz a leitura para poder preparar, e fazendo essa segunda leitura agora, eu percebi também que, dentro dos objetos de conhecimento, o primeiro ele tá bem voltado mesmo para a história, né? É claro que ele entra também algo na geografia, mas ele está um pouco mais para a história. Agora, as outras três ali, as quatro disciplinas trabalhariam nesses objetos de conhecimento, né? As quatro disciplinas. Tanto é que quando eu fui ler o terceiro objeto, eu pensei que fosse de um, e na realidade, parando para pensar, ele é também de outros, né? Então, as quatro disciplinas trabalham esses objetos de conhecimento. Então, a construção do currículo do ensino médio, né, essa nova construção, ela permite, então, que uma mesma habilidade, seja trabalhada nas quatro disciplinas, né? Então, é algo desse nível que está sendo proposto pela construção do novo currículo, né? Enquanto que lá no ensino fundamental, as habilidades elas são bem específicas, porque elas, por estarem voltadas para um conteúdo específico, ela acaba sendo específica de uma disciplina, né? E enquanto que no ensino médio, ela dá um leque um pouco maior, ela se abre para poder ser trabalhada nas quatro disciplinas, né? Então, o próprio currículo ele já ajuda a gente nesse sentido, de como o aluno ele se vê ali, né? Por exemplo, nas ciências humanas, antes tendo duas disciplinas e agora tendo quatro. Mas ele vai perceber que nas quatro os professores estão falando a mesma linguagem, eles estarem trabalhando as mesmas habilidades, né? Eu achei bastante interessante e importante isso, trazer isso para os professores agora. E aí a gente vai falar um pouquinho da EJA, tá? O corte está um pouquinho brusco, mas é porque é uma questão do tempo, né? O tempo já está se esgotando e a gente precisa só falar então dessa pequena introdução no acolhimento da EJA. Esse texto, então, a andragogia, que na realidade, é um texto de introdução da pauta quando a gente vai falar da EJA. Mais para frente, a gente vai trabalhar essa pauta da EJA com vocês também. O público da educação de jovens adultos, a EJA, apresenta especificidades próprias que exigem a utilização e a criação de metodologias diversificadas no trabalho pedagógico. Adultos aprendem de modo diferente, visto que já independentes desenvolvem diversos papéis sociais, em experiências e responsabilidades no trabalho, na esfera familiar e na vida social. Por isso é preciso desenvolver estratégias diferenciadas e significativas, que deem sentido à aprendizagem. Não vou nem terminar de ler esse texto, não, porque para a gente não se perder. Nesse quadro que está posto para vocês aqui agora, né? Então, ele fala sobre essa aprendizagem na EJA. A gente tem sempre que lembrar que o aluno que chega na EJA, muitas vezes ele passou 20, 30 anos fora da sala de aula. E hoje, nesse momento, ele já está inserido no mercado de trabalho, seja trabalhando efetivamente, né? Ou então, pelo menos nessa busca do emprego, nesse olhar, né, de tentar se enxergar lá na sociedade como um trabalhador. Ele é um aluno trabalhador, né? Por mais que ele não esteja empregado no momento, ele é já um aluno trabalhador. E sendo um aluno trabalhador, ele já tem uma outra visão de mundo, né? A visão de mundo do adulto, no caso, ele sempre vê essa parte que está frisada, né? Tem uma bolinha frisada ali, que é os adultos aprendem a partir de suas necessidades, né? E lembrando, então, que o aluno que está na EJA, a necessidade dele é mais voltada para o mundo do trabalho, né? E para
É claro que entra também todas as questões que envolvem o ser humano, né? É a questão de família, a questão, né, de você lidar com aquilo que você está vendo à sua frente e tal. Mas é sempre importante que o professor ele faça esse elo, né? Esse elo entre aquilo que ele está ensinando ali na sala de aula com algo que vai chamar a atenção desse aluno, desse adulto, mostrando que você percebe as necessidades desse aluno. E as necessidades que a gente fala é em relação à vida dele, né? Tudo que você vai trabalhar com o adulto precisa ser contextualizado. Até mais do que quando você está trabalhando com um aluno menor. Eu falo até mais, ou menos assim, é uma contextualização diferente, né? Você tem algo para falar a respeito disso? Bem, a gente já está encaminhando para finalizar, não é isso? Mas, assim, né, eu acho que quando a gente aborda essa questão, é importante a gente também pensar que os contextos de aprendizagem de cada um desses grupos, eles se dão sempre através da progressão das habilidades, né? Então, a identificação do estágio em que esses estudantes se encontram sempre é fundamental para que se consiga avançar a partir daquilo que foi detectado, não é? Então, assim, o diagnóstico ele é imprescindível sempre. E, diante das situações que se apresentam, o que é importante lembrar? É importante lembrar que o trabalho com a progressão das habilidades, ela foca um movimento que é ascendente. Então, não existe algo que se eu não trabalhei aqui agora, eu não posso trabalhar adiante. Isso não existe. O que existe é a identificação dos estágios em que essas aprendizagens se encontram, de forma que o trabalho com essas habilidades seja o mais diretivo possível. E lembrando que nessa progressão, só um exemplo, uma habilidade que num estágio de aprendizagem aparece como identificar, num movimento mais abrangente de progressão, ela vai aparecer como analisar. Então, é um aprofundamento do processo, não é? Então, os alunos de grupo da EJA, que vivem uma situação bastante diferente dos alunos que ficam mais tempo dentro da unidade escolar, no ensino regular, eles são alunos que apresentam prontidões diferentes, mas que podem, né, dentro desse processo, desenvolver um trabalho, né, uma aprendizagem dentro de um trabalho, onde a proposta seja, assim, a compreensão mesmo dessa progressão das habilidades, com um foco mais avançado para aquelas necessidades daquele grupo em especial. Então, só finalizando, né, aqui, na realidade, a EJA a gente vai trabalhar, como eu já falei, numa próxima ATPC. Hoje foi mais para que vocês fiquem atentos, voltem esse olhar para a EJA, principalmente nesse momento online, né, agora que é um pouco mais complicado de estar fazendo essa corrida, essa análise, esse diagnóstico. A gente está, então, já finalizando, né? Queria agradecer por mais uma vez estarem junto conosco e até uma próxima vez. Se tiverem sugestões, deixem com os PCs, que os PCs passam para a gente, tá? Sugestões e dúvidas, né? Dúvidas, sugestões, deixem com os PCs. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, pessoal, até mais. Muito obrigada. Tenham um bom trabalho.